A paz do Senhor. Bom dia, que Deus abençoe a todos. É mais uma vez para mim uma honra e é um prazer estar aqui. Me sinto muito honrada pelo convite e é sempre uma grande responsabilidade, né? Falar da palavra do Senhor. Eu tenho muito temor do Senhor de falar da palavra dele. E hoje eu quero falar com vocês sobre o capítulo 15 de Provérbios, seguindo essa linha, né, que nós estamos estudando todo o livro de Provérbios esse mês. E nesse capítulo nós vemos que Deus usa Salomão para trazer para nós muitos conselhos práticos para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? E uma das coisas que são coisas que que cabem a nós fazer, que é a nossa responsabilidade fazermos, para que a gente possa viver uma vida plena. E para vivermos essa vida plena, nós precisamos ser cooperadores junto com Cristo, né? Porque há coisas que somente o Senhor pode fazer, há milagres, há coisas impossíveis que só o Senhor pode agir na nossa vida. Contudo, nós temos a nossa responsabilidade, né? Nós precisamos ser cooperadores com Cristo, nós precisamos buscar o domínio próprio, nós precisamos buscar a sabedoria, nós precisamos buscar o entendimento do Senhor, né? E essa sabedoria Deus dá liberalmente a todos nós, ela está disponível. A palavra do Senhor fala lá em Tiago 1, do 5 ao 8, que Deus dá liberalmente a sabedoria, né? Aquele que é falto de sabedoria, basta pedir que o Senhor dá. Amém? E esses conselhos que nós vemos aqui, que nós temos visto em todo o livro de Provérbios até aqui, eles são aplicáveis para todos nós, em todas as áreas da nossa vida, né? Não é apenas a nossa vida cristã, mas esses conselhos são principalmente conselhos básicos para a nossa vivência diária, para nossos relacionamentos pessoais, para os nossos relacionamentos familiares, conjugais, para a nossa vida, nossos relacionamentos no trabalho, para a nossa forma de lidar com as coisas deste mundo e com as coisas do Senhor. Então, que a gente possa ter isso no nosso coração, né, que são conselhos práticos de vida e de sabedoria. A forma como o Senhor ministrou no meu coração esse capítulo, conforme eu fui estudando, conforme eu fui refletindo a respeito dele, é como se fosse tipo, uma divisão por temas, né? Então, eu não vou estar lendo o capítulo direto, o capítulo todo, para ganhar um pouquinho de tempo. Eu vou estar lendo os versículos conforme o Senhor ministrou no meu coração. Por temas específicos, está dividindo em temas. Então, eu vou ir e voltar um pouquinho na Bíblia, então vocês acompanhem comigo, e eu vou tentar também mencionar cada versículo que eu vou estar lendo, amém? Mas eu quero encorajar também a cada um de vocês a estar lendo esse capítulo, né, no tempo a sós de vocês com Deus, para estar refletindo, né, durante o dia, talvez já tenham lido também. E se por acaso eu falhar algum versículo específico, me perdoem, né, que eu estou tentando manter o foco conforme o Senhor ministrou no meu coração, amém? Então, eu quero começar falando sobre um dos temas que eu percebi dentro desse capítulo, que é o falar sabiamente. E eu vou ler alguns versículos com vocês, amém? Começando pelo versículo 1. A palavra branda ou a palavra calma desvia o furor, mas a palavra dura ou ríspida suscita a ira. Versículo 2. A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia ou a insensatez. A palavra amável é árvore de vida. O versículo 4. A palavra amável é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Versículo 7. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Depois os versículos 22 e o 23. Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. O homem dá resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom o conselho na hora certa. E para concluir esse tema, o versículo 28. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda a maldade. Amém? Amados, aqui nesses versos, todos eles falam algo relacionado ao falar, o que sai da nossa boca, a forma como nós falamos, o que nós falamos. E aqui nós vemos que o falar amável e o falar com sabedoria, ele é uma fonte de vida, uma fonte de paz, uma fonte de harmonia para aqueles que escutam. O falar amável, ele expressa a bondade e expressa também o domínio próprio, né? O falar a coisa certa, no momento certo, com moderação, o falar de uma forma amorosa, o falar de forma serena, né? A gente não falar no momento que estamos irados, mas a gente
parar, refletir, respirar, deixar o momento da raiva passar, para que a gente possa falar com moderação e com domínio próprio, demonstra sabedoria. E ele também nos livra da ira, nos livra do furor do inimigo. É como a palavra fala, a palavra branda, calma, desvia o furor, mas a dura suscita a ira. Quantas vezes que nós nos vemos em situações difíceis porque nós deixamos a nossa emoção tomar conta no momento, estamos com raiva ou ficamos irritados com alguma coisa e falamos sem pensar. E isso acaba gerando um problema tão maior depois que podia ter sido evitado, principalmente dentro da nossa casa, né? Porque quem nos conhece verdadeiramente são os nossos familiares, é o nosso cônjuge, são os nossos filhos, são os nossos irmãos, nossos pais. Eles conhecem quem nós somos de verdade, porque eles têm de nós o nosso melhor e o nosso pior, né? A gente tem tendência a ser mais natural, agir de forma mais livre com aqueles que estão mais perto da gente, né? Então, quantas vezes a gente machuca as pessoas porque a gente não teve sabedoria no falar, porque a gente não controlou a nossa língua, porque a gente não parou para pensar, depois a gente pensa, poxa, mas por que eu falei aquilo? Esse aqui não é o que eu realmente sinto, eu só falei isso no momento da raiva, né? Então é disso que esses versículos estão falando. Como 28 fala, o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos, ela transborda a maldade, né? Então é o meditar naquilo que você vai responder, é você ter sabedoria, buscar parar e pensar no que você vai falar, né? Não falar da boca para fora, não falar por emoção, algo que vai machucar, algo que vai trazer arrependimento para nós, né? Então nós vemos aqui que as palavras amáveis e que o bom conselho, eles trazem cura, eles trazem direção, e ajudam o nosso próximo, né? E nos colocam numa posição também de pessoas sábias, né? Tem um verso da Bíblia que fala assim que o tolo, até quando se cala, passa por sábio. Que até o tolo, quando se cala, passa por sábio. Então, quantas vezes a gente, mesmo tendo sabedoria ou, né, sendo pessoas que têm conhecimento, entendimento, acabamos passando por tolos porque falamos demais, né? Ou falamos o que não devemos falar. Provérbios 13:3 nos fala assim que o que guarda a boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios, a si mesmo se arruína. Né? A gente viu tantas vezes Deus usando Salomão para falar sobre o falar, sobre a maneira de falar, sobre as palavras, nesses últimos livros de Provérbios que a gente tem visto, né? Então, nesse versículo, nós vemos a moderação e domínio próprio, né? O falar amável. E refrear a nossa língua é algo tão importante que em Tiago 3:2, na parte B, nós lemos: se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Então, imagina, se a palavra do Senhor fala que se você for capaz de refrear a sua língua, você vai ser capaz de refrear todo o corpo. Você vai ter domínio próprio sobre você. Ou seja, esse pequeno órgão do nosso corpo, tão pequenininho que é a nossa língua, tem um poder tão grande, né? Ele é um poder tão grande, mas tão grande que Provérbios 18:21, me adiantando um pouquinho nos próximos livros, vai falar para a gente que a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. E isso também, Jesus, ele vai nos ensinar lá em Mateus 12:37. Porque Jesus fala assim para nós, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Então, nós vemos aqui que há uma consequência para tudo aquilo que nós falamos, né? Nós podemos ser justificados ou podemos ser condenados. E a gente vê isso não apenas no sentido espiritual, não apenas no dia do juízo, mas aqui na terra mesmo, né? A questão que eu estava falando com o falar sobre quando você fala algo no momento da raiva, você vai ser condenado por aquilo. E palavras que a gente lança, não tem mais como voltar atrás, não tem como você retirar elas, né? Então, o que eu quero encorajar para todos nós, ou que, né, o que o Senhor ministrou no meu coração sobre esses versos de falar sabiamente, é que nós busquemos a sabedoria e a moderação no nosso falar, para que nós não sejamos condenados por aquilo que sai dos nossos lábios, para que as nossas palavras tenham temperança, para que nossas palavras levem vida, nossas palavras levem descanso, paz, alegria e cura para todos aqueles que ouvirem. E isso a gente vai encontrar no Senhor. A gente vai encontrar a sabedoria, o meditar na palavra, o orar, através do orar, do buscar no Senhor, jejuar para, né, fazer, nos consagrarmos ao Senhor e buscar em Deus a graça, a força para a gente obter o domínio próprio, né?
Então, que nós busquemos no Senhor essa força para obter esse domínio próprio e essa inteligência emocional, porque é um controle das nossas emoções. Nós precisamos controlar as nossas emoções, não sermos controladas por elas, né? Para que a gente possa, então, refrear a nossa língua e não falarmos de forma impensada, não falarmos de uma forma insensata. Amém? O segundo tema que eu quero falar é sobre conselho, no sentido de instrução e no sentido de repreensão. A gente vê o conselho aqui sendo citado de várias formas. Eu quero falar sobre, demonstrar alguns benefícios e consequências, né, dos conselhos. E eu vou começar lendo o versículo 5. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atende à repreensão revela a prudência. O versículo 12 nos fala: o escarnecedor não ama aquele que o repreende ou aquele que o corrige, nem se chegará para os sábios. Ou outra versão fala, nem procura a ajuda dos sábios. Né? Então, o escarnecedor, ele não ama aquele que o corrige, e ele nem procura a ajuda dos sábios para obter entendimento, ele despreza o entendimento, né? Versículo 14, o coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estultícia, ou se alimenta da insensatez. Como é sério isso, né? O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimenta da insensatez. Como é pesado esse versículo. O versículo 20 nos fala: o filho sábio alegra a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. O 21, a estultícia, ou a insensatez, em outras versões, é alegria para o que carece de entendimento, mas o homem sábio anda retamente. Quero citar novamente o versículo 22, que fala: onde não há conselho, fracassam os projetos, e com os muitos conselheiros há bom êxito. E aí eu quero pular para o versículo 31, 32 e 33, que nos falam: os ouvidos que atendem à repreensão que dá vida, no meio dos sábios tem a sua morada. O 32, o que rejeita a disciplina faz pouco caso de si mesmo, ou menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire o entendimento. O temor do Senhor é instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Amém? Então, outros versículos riquíssimos, né? E que eles nos demonstram, esses versículos, eles falam para nós sobre os sábios que se atentam aos conselhos e à repreensão, e aos tolos que rejeitam o conhecimento, que rejeitam a repreensão. E aqui nós vemos que a repreensão, ela gera o conhecimento, ela está ligada ao conhecimento, ao entendimento, à sabedoria. Então, os sábios, eles se atentam ao conselho, ao bom conselho, né? E a repreensão, mas os tolos, eles a rejeitam, porque eles não querem saber do que está sendo falado. Então, lá em Provérbios, voltando um pouquinho no que a gente já estudou nos outros dias, em Provérbios 9, 9, nós lemos que dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. Né? E no versículo anterior fala assim que se você que não gaste seu tempo, vou parafrasear aqui, não gasta seu tempo tentando repreender o tolo, porque você vai ganhar o inimigo, mas repreende o sábio e ele vai te amar, né? Então, contudo, a gente vê aqui, né, que os escarnecedores, que os ímpios, eles odeiam aqueles que os repreendem. Então, que pessoa nós temos sido? Será que nós temos sido pessoas sábias que acolhem a repreensão, acolhem o conselho? Ou nós temos sido pessoas tolas, ímpias, que rejeitam o conhecimento, pessoas que não aceitam a repreensão, que achamos que somos donos da verdade, achamos que temos todo o conhecimento, que não precisamos melhorar em nada? É um coração duro, um coração enrijecido. Então, isso nos fala sobre o coração duro, fala sobre um espírito altivo, sobre um espírito orgulhoso e autossuficiente, que Deus não se agrada dele. Em Tiago 4,6, nós lemos que Deus resiste aos soberbos, mas ele dá graça aos humildes.
né? Mas, por outro lado, o Salmo 51:17 fala para nós que que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então, Deus, ele não despreza um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que está aberto para o conhecimento, que está aberto para o entendimento, que está aberto para receber a repreensão do Senhor. Então, Deus se agrada daqueles que têm um coração humilde e ensinável. E esses são aqueles que escutam o conselho e a repreensão. E assim, por ouvir essa repreensão, por ouvir os conselhos, irão obter o conhecimento e a sabedoria. Então, se nós tivermos essa humildade de recebermos o conselho, de recebermos a repreensão, nós vamos chegar a esse lugar de alcançar a humildade, de alcançar a sabedoria. Amém? Ali como fala, né, no verso 22 sobre o conselho, nós vemos que, né, como os muitos conselhos, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. Nós vemos que o conselho sábio, ele traz luz e traz direção, e ele nos leva ao sucesso, né? Porque nós não fomos criados pelo Senhor para sermos sozinhos. Se fosse assim, Deus não teria feito Eva para que Adão e ela proliferassem, para que gerassem descendência, né? Nós necessitamos uns dos outros, e nós vamos nos moldando, nos transformando à medida que andamos juntos, né? E lá no verso 33, nós lemos, né, que a parte B do verso fala assim, que a humildade procede à honra. Então, somente os humildes e os quebrantados de coração, eles aceitam o conselho e a repreensão, né? E essa humildade que é que vai trazer honra sobre nossas vidas. Então, o que eu quero deixar, né, o que o Senhor ministrou no meu coração como resultado desses versos, o que a gente deve refletir a respeito, é que nós olhemos para nós mesmos e nos perguntemos se nós temos tido esse coração ensinável, humilde e contrito, que aceita o conselho e a repreensão, ou se nós temos sido insensatos e rejeitado o conhecimento. Que nós busquemos a sabedoria do alto ao aconselhar as pessoas também, né? Como cristãos, muitas pessoas vêm até nós buscando conselho, buscando uma palavra de conforto, e que nós venhamos buscar sabedoria do Senhor para isso. E que nós usemos sempre a palavra de Deus como base. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz, e ela não falha. Que nós tenhamos sabedoria com relação a quem ou a que conselhos nós temos ouvido, né? Que nós busquemos ouvir pessoas sábias, busquemos ouvir pessoas que têm temor do Senhor, e não pessoas que estão vivendo de uma forma insensata, pessoas que não têm princípios. Amém? Então, lembremos-nos que a humildade, ela procede à honra. Quantas pessoas que nós vemos por aí querendo honra, querendo ser honrados, mas têm um coração soberbo, né? E nós vemos aqui, e aqui o Senhor fala tanto sobre coisas nesse sentido, de que é Ele que nos honra, né? A humildade, que Ele não rejeita o coração contrito e humilde. Então, que nós não venhamos esperar receber honra e reconhecimento nem tanto divino quanto das pessoas, sem respeitarmos os princípios de Deus e sem recebermos a sua repreensão. Porque, afinal das contas, Deus, nosso Pai, ele corrige ao filho que ele ama, né? Se ele não corrige, é porque ele não ama. Aquele que não é corrigido não é filho. Então, se nós estamos sendo corrigidos pelo Senhor, é porque ele nos ama. Amém? E eu quero seguir aqui falando do cuidado do coração. Apenas 3 versos, o 13, o 15 e o 18. O versículo 13 nos fala: o coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. O homem iracundo, o homem irritável, suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Amém? Esse versículo 13, ele é muito conhecido, ele é muito usado, acredito que pela maioria de nós, né? Eu, pelo menos, sou uma que uso muito esse versículo. Por exemplo, assim, se alguém chega e fala para mim, você tá mais bonita, você tá com uma aparência mais leve, esse versículo sempre vem no meu coração, né? O coração alegre aformoseia o rosto, né? Então, é o estado de espírito. Isso fala para nós sobre o nosso estado de espírito, sobre aquilo que está dentro de nós, que vai ser transparecido através da palavra, através do nosso rosto. Nós vamos estar refletindo aquilo que está dentro de nós. Uma pessoa alegre, ela passa essa imagem sorridente, essa imagem leve, essa imagem agradável para as pessoas. Mas uma pessoa que ela está triste, está chateada,
ela vai ter uma expressão mais caída, uma pessoa depressiva vai ter uma expressão fechada, vai passar um peso para as pessoas. Então, esses versos falam para nós sobre o nosso estado de espírito, sobre o nosso coração. E o que é o nosso coração? São os sentimentos, né? Lá em Provérbios 4:23, nós vimos assim, parafraseando, fala assim que sobre tudo que deves guardar, guardeis o vosso coração, pois dele procedem as fontes de vida, né? Então, coração, né? O coração ele fala sobre sentimentos. Quando a gente fala de coração, nós estamos falando de sentimentos. E os sentimentos, eles são gerados dentro de nós. Eles não, o nosso coração não é um órgão pensante. Os nossos sentimentos, eles começam aqui na nossa mente, né? E Mateus 12, do 33 e 34, fala conosco sobre os frutos. Fala assim para nós que toda árvore boa, só parafraseando, toda árvore boa, ela dá bom fruto, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Porque no versículo 34b, fala assim, a boca fala do que está cheio o coração. Né? É o transparecer, a nossa boca vai falar, a nossa expressão vai demonstrar aquilo que está cheio no nosso coração. E isso, a boca falar do que o coração está cheio, nos remete novamente também ao que nós estávamos falando agora sobre a sabedoria no falar. E para termos essa sabedoria, nós precisamos guardar o nosso coração. Guardar o coração significa guardar as nossas emoções, guardar os nossos sentimentos. E guardar as emoções e os sentimentos significa guardar primeiramente os nossos pensamentos. Romanos 12:2 nos fala: não vos conformeis com as coisas deste século, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que possais conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Filipenses 4:8 nos fala assim, né, que tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é que tem boa fama, se algum louvor há, se alguma virtude existe, seja nisso que pensais. Né? Então, é o guardar a nossa mente, é o alimentar a nossa mente, alimentar o nosso coração com a palavra de Deus, com a verdade do Senhor, né? E guardar os nossos pensamentos significa guardar a nossa mente, né? Como eu falei, guardar os pensamentos significa guardar a nossa mente. E como que nós vamos guardar a nossa mente, né? Que é com a palavra do Senhor, como eu estava falando. Em Efésios 6 nos ensina: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau e depois de ter vencido tudo, ainda permanecer inabaláveis. E uma das armaduras de Deus aqui, a armadura de Deus que protege a nossa mente, é qual? É o capacete da salvação. Né? Então, que venhamos nos revestir dessa armadura. Né? E depois de nos revestirmos de toda ela e de colocarmos o capacete da salvação, nós não podemos esquecer que o final desse capítulo 6 de Efésios fala para nós que nós devemos orar e vigiar em todo o tempo, em perseverança e súplica. Amém? Então, não é só nos revestirmos, mas fazermos a nossa parte. Recebermos, tomarmos posse da salvação de Deus, guardarmos a nossa mente, nós nos mantermos em oração e vigilância em todo o tempo. Amém? O próximo tema eu quero falar sobre a onisciência de Deus. Só os versos 3 e o 11. O verso 3 nos diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. E o 11, o além e o abismo estão abertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos do homem. Então, aqui nós vemos que não há nada encoberto aos olhos de Deus, né? Que o Senhor, ele vê todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, ele conhece o nosso coração. A palavra de Deus diz que a palavra nem chegou aos meus lábios e o Senhor já a conhece toda. O Salmo 139, lá dos versículos 7 ao 10, eu não vou ler ele todo, mas para ter como referência, fala assim para nós que para onde eu me ausentarei da sua presença? Se eu for para o mais profundo abismo, se eu tentar me esconder, lá o Senhor está, em todos os lugares o Senhor está. Então Deus, ele é onisciente, ele vê todas as coisas. Ele vê o nosso sofrimento, ele vê a nossa angústia, ele vê a nossa necessidade, ele vê a justiça e a injustiça, nada do que nós falamos, do que nós fazemos, ou do que falam ou fazem para nós também, passa em branco. Deus vê todas as coisas. Então, quantas vezes que nós queremos fazer, o que o Senhor colocou no meu coração foi sobre justiça própria, né? Quantas vezes que a gente se sente injustiçado e a gente quer fazer justiça própria.
né? Mas o que eu quero encorajar vocês com esse entendimento da onisciência de Deus, essa lembrete da onisciência de Deus, é que se você sofreu alguma ofensa, alguma injustiça, se você se você foi ferido por alguém, perdoa e entrega para o Senhor. Não tenta fazer justiça própria, porque Deus, ele é justo, ele é o justo juiz, ele é o único que tem o direito de julgar. Nós todos pecamos, todos nós carecemos da misericórdia de Deus, todos nós somos falhos. Nós podemos estar certos no momento, mas podemos errar no outro. Então, que nós tenhamos com os outros a mesma misericórdia que nós queremos que Deus tenha conosco. Amém? E para concluir, o último tema que eu quero falar é: onde está o nosso tesouro? E para isso, eu vou ler apenas os versículos 16 e 17 do capítulo 15. Que nos falam assim: melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Melhor é um prato de hortaliças ou um prato de verduras, onde há amor, do que um boi gordo e com ele o ódio. Amém? Esses versículos, eles nos falam sobre, eles fazem uma comparação do que é melhor, o que nos agrada mais, né? Ou o que realmente importa dentro de uma casa. O que realmente importa, né, no nosso relacionamento familiar? São as coisas materiais, são a honra, a riqueza, o conseguir tudo a qualquer custo, aquilo que a gente quer a qualquer custo, ou ter a paz, ter a harmonia, ter o amor dentro do nosso lar, né? Então, que com esses versículos, o que eles ministraram no meu coração é que esteja o nosso coração focado naquilo que realmente importa. O temor do Senhor, o obedecer o obedecer e seguir os conselhos de Deus. É isso que realmente importa para nossas vidas. E isso vai nos trazer sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O obedecer, o seguir a palavra de Deus, o receber a repreensão de Deus vai nos trazer sabedoria, né? O que realmente importa é nós vivermos em paz e harmonia dentro da nossa casa, no nosso trabalho, na nossa igreja, com nossos irmãos, né? Vivermos com amor e com respeito, vivermos com um coração quebrantado e ensinável, né? E guardando os nossos lábios de pecarem contra o Senhor. E assim, né? Porque quando a gente peca, a gente abre brechas para Satanás, né? Então, se a gente peca contra Deus, nós abrimos espaço para Satanás trabalhar na nossa vida. E quantas vezes nós entregamos a nossa casa para Satanás? Porque estamos muito preocupados com as coisas desse mundo, estamos muito preocupados com as coisas que vão passar, né? Então, que não sejamos insensatos, buscando os prazeres e os tesouros desse mundo que irão perecer, né? Que nós busquemos tesouros nos céus. E nem tampouco que nós não tenhamos um coração inclinado aos desejos da carne ou aos desejos dos banquetes deste mundo. Que a gente venha se lembrar que há um banquete celestial esperando por nós. E Deus, ele tem uma mesa preparada para nós. Ele nos espera, né? Ele nos espera para cearmos com Ele. O meu coração arde pelo desejo de me sentar nessa mesa com o Senhor. E eu espero que o seu também, né? E que Mateus, o que o Senhor trouxe no meu coração, né? A partir desse versículo também, me trouxe o lembrete de Mateus 6:21, que nos fala assim: porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, a gente volta ao guardar o coração também. Então, aonde estiver, não é onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. É aonde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Então, se o nosso tesouro maior é o Senhor, é as coisas celestiais, são as coisas de Deus, o nosso coração vai estar nessas coisas. Então, que nós venhamos guardar o nosso coração e que nós venhamos buscar os tesouros celestiais. Amém?
criadores, não mas para programado nós, a gente